Pronto, pessoal, começamos aqui a nossa gravação. Vamos iniciar, tá bom? Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, peço para que mantenham os microfones desligados, para não atrapalhar aqui, não dar microfonia na transmissão. E também fiquem atentos à questão da ferramenta que tem na parte inferior da tela, que é a ferramenta de projeção de tela, tá bom? Hoje a gente está iniciando a nossa 10ª edição da quarentena da educação municipal. E já virou rotina nas nossas quintas à tarde, né? Sempre nesse horário, algumas vezes excepcionalmente em outros horários, mas sempre mantemos o dia da quinta-feira, né? E a gente já chegou aí nessa 10ª edição com quase 15 horas de transmissões, somando todas as webs que a gente já realizou. Quem vem acompanhando o projeto, que é um DIME Pernambuco, capitaneado pelo professor Natanael e a professora Elza desde o começo, né, a partir do dia 26 de março, está acompanhando. Sabe que toda semana, desde o dia 26 de março, a gente vem fazendo semanalmente webinários com temas diversos, voltados, sobretudo, à gestão pública municipal nesse período complicado que a gente está passando e pensando, sobretudo, no pós-momento pandemia, né? Então, nesse período todo, a gente já teve como convidados, né, a honra de receber 19 participantes que já participaram conosco. Hoje a gente está chegando ao 20º colaborador, 20º participante. É uma honra a gente receber hoje aqui, que a gente vai daqui a pouco tratar, que é o doutor Silvio Graboski. Então é um momento da gente continuar nossa jornada, né, nosso projeto, e não poderia deixar de passar esses números para vocês. E antes de começar também fazer aqui uma divulgaçãozinha rápida, eu tinha colocado aqui no meu celular, talvez não tenha ficado tão visível para vocês. Na terça-feira, dia 2, a gente vai estar realizando um momento tão prazeroso como esse da quinta-feira, que é o Papo de Poeta. A gente vai estar recebendo um poeta do sertão do Pajeú, terra de poetas, terra de cordelistas aqui no estado de Pernambuco. Quem conhece a terra sabe. E o Silvio, ele vai estar com o Alexandre vai estar conosco na terça-feira para um momento de happy hour, um momento de descontração, um momento de confraternizarmos, né, as nossas regionalidades. Então, esse momento também vai estar aberto a todos, seja pernambucano, seja baiano, seja de qualquer região em que estiver, vai poder participar desse momento cultural conosco. Então, terça-feira, combinado horário marcado, presença confirmada, e espero contar com vocês também a partir das 17 horas da terça-feira. Tá bom? Só mais um adendozinho, para quem não nos segue ainda nas nossas redes sociais, um DIME-PE é o nosso Facebook, um DIME-PE também o nosso YouTube, onde a gente está colocando todas as gravações das webs já realizadas, e o nosso Instagram, undime.pernambuco. Então, quem não segue a gente, segue lá, que a gente sempre está colocando os links das webs lá, as novidades da Undime a gente sempre tem apresentado lá também a todos os nossos seguidores, certo? E hoje é um tema bem propício, né? Já que a gente está aí em vias de reintegração, né? Pelo que a gente tem acompanhado nas notícias, né? Que os nossos governantes já estão se posicionando a um possível retorno. Então, a gente hoje está trazendo aqui o doutor Silvio Graboski, que ele vai trazer na sua temática como deve se dar a administração de pessoal, de servidor, nesse período, né? É uma questão que vem deixando muitas pessoas confusas, né? Semana passada tivemos aí o apoio do Tribunal de Contas de Pernambuco, que participou conosco,
especialista que está lidando com esse tipo de situação no seu cotidiano, no estado de São Paulo, que é o estado que reside, né, e atua como consultor. A gente vai fazer a apresentação do Dr. Silvio um pouco agora, mais em breve. Nesse momento, eu passo a palavra para o professor Natanael José da Silva, presidente da Undime Pernambuco e dirigente municipal de Educação de Belém de Maria, para fazer as boas-vindas aos participantes. Professor Natanael, te passo a palavra. Ok, Max, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aos secretários, Boa tarde, Natanael. Os nossos dirigentes municipais de todo o estado, a Secretaria Executiva da Undime Pernambuco, a professora Socorro, as amigas, né, de sempre, de toda hora. Rosinha, Boa tarde, presidente. Adriana, o amigo Max, aí com toda a parte de publicidade, de comunicação da nossa entidade, e contribuindo ainda mais, Marcos, com essa expertise aí do domínio da moderação, como moderador nosso dessas webs a cada semana. Então, nosso agradecimento, nosso fraternal boa tarde a cada um dos que compõem a Secretaria Executiva e também a cada um dos dirigentes municipais, os nossos amigos, companheiros e companheiras de todo o estado de Pernambuco, que estão conosco, nessa que já é tradicional, desde o momento de suspensão das aulas, que é o nosso webinário semanal. Então, da região metropolitana a Petrolina, 184 municípios do nosso estado, a cada dirigente municipal que está conosco, nessa caminhada, nessa busca constante e crença constante de que haverá um momento em que nós iremos passar por essa situação de pandemia e voltaremos às nossas atividades na busca sempre, de um ensino e de uma educação com qualidade social e com equidade para todos. É com muita alegria que, mais uma vez, a gente se encontra. Como dizia Max, a Undime Pernambuco abraçou esse projeto e ele se tornou real. Estamos na 10ª edição, porque houve a credibilidade, a confiança de sempre dos nossos dirigentes municipais. Então, a todos e a todas, nosso fraternal e cordial boa tarde, abraço, mesmo que virtual, enquanto não podemos ainda fazê-lo presencialmente. Mas muito em breve, sabemos que Deus nos possibilitará essa dádiva de voltarmos a nos abraçarmos presencialmente. Quero, em nome da Undime Pernambuco, de antemão já fazer os agradecimentos por ter aceito o nosso convite e dessa feita ao amigo, advogado também e consultor da Undime Nacional, o doutor Silvio Grabowski, que foi gentilmente acionado e aceitou o nosso convite, e nessa tarde de quinta-feira vai contribuir conosco, como tem sido feito em todas as semanas. Semana passada tivemos o Tribunal de Contas, e ao longo dessas 10 edições, a Undime Pernambuco assumiu esse compromisso, esse projeto de estar na aproximação, mesmo que virtual, de todos os dirigentes, trazendo temáticas e conteúdos que são de extrema relevância nesse momento. Desde a neurociência, que também foi colocado aqui, a convite da Undime Pernambuco, desde passando pela questão do currículo, pelas normatizações do Conselho Estadual, ou seja, essa é a nossa seara, enquanto Undime lutar por uma educação pública de qualidade. Estamos nesse momento adverso, mas não deixamos e não deixaremos de estarmos próximos nessa labuta constante que é a defesa da educação pública com qualidade. Então, agradecemos mais uma vez a todos e, doutor Silvio, nosso muito obrigado, nosso agradecimento desde já por ter aceito o nosso convite e contribuir com a nossa entidade, com cada dirigente aqui do nosso estado. Seja muito bem-vindo, estamos de braços abertos assim, para recebê-lo, e será uma tarde, sem dúvida nenhuma, de grande aprofundação e conhecimento. Iremos nos aprofundar um pouco mais
nas temáticas que vão ser apresentadas. E como já foi bem dito por Max, né, hoje é um marco histórico, é uma histórico nesse sentido desse movimento de web. É a 10ª edição, então já fizemos uma caminhada bem significativa até aqui. Continuaremos firmes, ninguém solta a mão de ninguém, até que tudo isso passe e a gente volte ainda mais fortalecido desse momento pelo qual estamos passando. Obrigado, professor Natanael. Momento histórico mesmo. A gente caminhando aí numa longa jornada e continuaremos firmes e fortes. Queria passar a palavra também para fazer uma saudação, né? A professora Socorro Araújo, que é secretária executiva da Undime, professora Adriana Neves, que é secretária administrativa da Undime, e a professora Rosa Torres, que é assessora educacional da Undime, para darem as boas-vindas aos participantes que hoje estão aqui conosco. Oi, boa tarde, Elza, Natanael, Maxwell, os colegas todos, e vocês dirigentes, participantes, sejam todos bem-vindos, sejam também bem acolhidos pela Undime Pernambuco, pela nossa seccional, e dizer que estamos, assim, apesar de distantes, mas estamos muito ligados a vocês todos, porque a nossa preocupação, o nosso objetivo, o nosso querer é de estar junto, apoiando, ajudando vocês nesse momento difícil, não é? Que vocês precisam realmente estarem junto a nós e nós a vocês. Contem sempre com a Undime, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, podem nos procurar. Estamos sempre à disposição de todos vocês. Um grande abraço e que a gente tenha uma tarde assim muito produtiva. E muito obrigada, doutor Silvio, que está, assim, dando essa contribuição a gente nessa tarde. Um abraço a todos. Oi, boa tarde. Boa tarde, minha gente. Um abraço afetuoso, carinhoso, assim, de muito acolhimento, tá certo? Estamos com muita saudade de todos vocês. Né? Assim, a gente se encontra muito e nesse momento estamos nos vendo apenas através de um computador, né? Mas o importante é manter o vínculo como estamos fazendo com os nossos alunos, né? É manter a proximidade da forma que for possível. Então, um carinhoso abraço, estamos de braços abertos sempre para vocês, que precisarem, nos procurem através dos telefones. Beijo. Oi, gente, boa tarde. Esse momento na quinta-feira é um momento muito especial, de encontro, de aprendizado. Então, assim, eu desejo uma boa reunião a todos e todas e um forte abraço, um abraço caloroso. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa programação. O tema de hoje, né, como eu apresentei a vocês no início, é voltado à administração de pessoal, voltado a servidor, né, nesse período de pandemia, em que vai ser tratadas questões como suspensão ou rescisão dos contratos de professores temporários, afastamento dos servidores do grupo de risco, né, a realização de concursos, seleções e nomeações de servidores, regulamentação do trabalho home office, banco de horas, antecipação de férias, licenças remuneradas e a legalização de todos esses atos, né, ou dos atos que os municípios e as secretarias de educação têm editado, né, a legalização dos atos, né, editados pelas secretarias municipais de educação. E para esse tema, nada melhor que toda semana, quando a gente faz as webs, trazer pessoas realmente especialistas na temática que a gente está tratando, né? Esse é um dos motivos de tanto êxito dessas nossas webs. E hoje não seria diferente. Então, hoje a gente está convidando o doutor Silvio Graboski. Ele é advogado especialista em direito educacional, sócio-diretor do escritório Graboski Advogados,
associados e da pública, gestão educacional, né, que ele trabalha com essa questão de gestão educacional, foi secretário de Educação e Cultura de Adamantina, do período de 93 a 96, vereador entre 89 e 92, assistente técnico do CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal, e membro da ABRAD, Associação Brasileira de Direito Educacional. Atualmente é assessor jurídico da Undime São Paulo, né? Ele foi consultor do GEM, que muitos de vocês lembram, que participaram do GEM, do curso que a Undime ofereceu em parceria com o MEC, né? Que foi o Programa de Gestão da Educação Municipal do MEC, e também palestrante nas áreas de direito educacional. Também parecerista, né, em artigos e autor também de artigos voltados ao direito educacional, publicado em revistas especializadas. Então, doutor Silvio, é uma honra contar com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Passo a palavra para dar continuidade ao tema do debate de hoje. Doutor Silvio. Boa tarde. Prazer imenso de estar aqui com vocês, com os dirigentes municipais de educação de Pernambuco. Eu estive aí em Pernambuco, em Recife, em 2018, no Fórum Nacional da Undime, fiz uma palestra aí sobre organização dos sistemas municipais. Então, quero agradecer muito o convite, dizer que eu estou muito feliz, falando aqui desde São Paulo. Eu não moro na capital, moro, na verdade, em Adamantina, que é o interior do estado, a 600 quilômetros de São Paulo, mas eu e minha equipe viajamos aqui o estado todo, muitos lugares do Brasil, prestando consultoria na área de direito educacional. Então, quero agradecer a todos os membros da Undime de Pernambuco, uma saudação especial a todos os dirigentes municipais de educação. Quero agradecer aqui ao professor Natanael, amigo Natanael, brilhante presidente da Undime aí de Pernambuco, professora Maria do Socorro também, pelos contatos, ao Marques aí que está nos ajudando. Muito obrigado a todos. Eu assisti a videoconferência da semana passada com o doutor Dirceu, né, presidente aí do Tribunal de Contas. Eu não pude assistir na íntegra, mas depois peguei a gravação e assisti aqui com muita atenção. Gostei muito da maneira como ele... Um momentinho, acho que caiu aqui. Estamos te ouvindo, viu, doutor Silvio? Tá, ok. Vocês estão me vendo também ou não? Não, a sua câmera para a gente mostra desabilitada. Para mim, particularmente, não sei para os demais. Professor Natália. É que eu estou habilitando aqui, ela desabilita automaticamente. Estou habilitado. Joia. Vocês não estão me vendo? Não estamos te vendo. Você pode fazer o seguinte, doutor. Sim. Sai da sala e retorna com a câmera habilitada e o microfone habilitado, que talvez ele já retome. Um minutinho. Rapidinho você consegue. Aliás, o que você gosta? Só te... Olá. E aí, voltamos?
Sim, doutor Silvio, estamos lhe vendo. Agora sim. Ah, sim, estão A vindo. imagem está um pouco embaçada, mas estamos lhe vendo. Tá. Estão tudo ouvindo? certo. Ok. Sim, agora sim, doutor Silvio, agora sim. Perfeitamente, doutor. Um probleminha técnico que tivemos aqui, e nós estamos todos aprendendo, né? Não só na questão aí das providências legais, pedagógicas, mas também a nos comunicarmos através desses meios, né? Que já estavam disponíveis antes da pandemia, mas que a gente não usava muito, não estava muito acostumado, a gente tem uma certa resistência. Então, aqui, por exemplo, nós temos no nosso escritório muitos municípios que são clientes nossos. Então, às vezes, a gente viajava antes da pandemia 600 quilômetros para fazer uma reunião e não conseguíamos fazer por esses meios. E agora também vencemos um pouco essas barreiras, né? A gente está entendendo que é possível fazer através desses meios e está funcionando bem. Então, na verdade, acho que estamos todos aprendendo. Mas eu vou retomar aqui sobre a questão fugiu aqui. Sobre a questão que eu estava falando, que eu vi a palestra do doutor Dirceu, presidente do tribunal, gostei muito, porque além de dar um enfoque jurídico, ele também deu um enfoque social na questão, né, preocupado com as questões sociais, enfim. Então, eu gostei da maneira como ele apresentou. Mas, caros dirigentes, vejam aí que nós estamos aqui, semana passada vocês já discutiram questões que, na verdade, são questões de ordem jurídica. E hoje nós vamos retomar essa questão aqui também de ordem jurídica, né? Eu trabalho na área do direito educacional, oferecendo consultoria para os municípios, para a Secretaria de Educação há 20 anos. Mas antes disso, tive um percurso como professor. Fui professor de História da rede estadual durante 20 anos, fui coordenador pedagógico, fui secretário de Educação. Então, procuro aliar aqui a minha experiência como professor e depois como advogado na área do direito educacional. Então, me especializei nessa área. Temos uma equipe hoje de 10 pessoas no escritório, trabalhando com essa temática. Por quê? Na verdade, nós percebemos que os dirigentes municipais de educação, todos os dias eles praticam atos jurídicos, embora, às vezes, eles nem se apercebam disso. Porque na administração pública, como impera o princípio da legalidade, nós só podemos fazer aquilo que a lei expressamente nos autoriza. Então, quando você, por exemplo, concede férias para um servidor, quando você trata com aluno, faz uma transferência, tudo isso é um ato jurídico, né? E, às vezes, a gente percebe que os dirigentes municipais de educação têm uma certa dificuldade em decidir, justamente porque falta um pouco do conhecimento do direito educacional. É lógico que não se espera que o dirigente municipal de educação seja um expert no assunto. Ele não é advogado, normalmente, não é, mas penso que é necessário que ele conheça pelo menos os fundamentos. Não sei se isso acontece aí com vocês, que são os dirigentes municipais de educação, que muitas vezes se encontram algumas dificuldades, porque aí procura o jurídico da prefeitura, mas às vezes ele trata de todas as questões em outras áreas, está ocupado, ou muitas vezes os colegas das assessorias jurídicas não dominam o direito educacional, porque, não sei se vocês sabem, mas nos cursos de direito normalmente não tem essa matéria de direito educacional. Se você pergunta lá para um aluno que está terminando o curso de direito, quantas vezes nas aulas foi tratado sobre a LDB? Ele está se formando advogado e não saber o que é LDB, né? Então, infelizmente, a maioria dos cursos não trata isso. Então, a temática que nós vamos discutir aqui também é nessa área do direito educacional, envolvendo principalmente a questão dos servidores. Então, vendo a gravação da live passada, eu verifiquei aqui que ficaram alguns temas aí sobretudo sobre suspensão de contrato, suspensão de
de vantagens desse período, e eu vou procurar dar um enfoque nessas questões e tentar, de maneira prática, tentar ajudar vocês na resolução dessas questões, tá ok? Então, conforme me passaram, vou fazer aqui uma exposição e depois poderemos abrir para discutir algumas questões, não é? Ok? Bem, do ponto de vista aí da administração do pessoal, nesse momento da pandemia, nós podemos falar de 4 pontos importantes. O primeiro, a questão do teletrabalho, depois a possibilidade de antecipação de férias, a instituição de banco de horas e antecipação de feriados. Por que tudo isso é importante? Justamente porque nós temos esse período de suspensão das aulas, suspensão do trabalho presencial, mas nós já estamos dentro de uma perspectiva de retorno das aulas. Já também muitas medidas serão preparatórias para quando as aulas presenciais forem retomadas. Então, a questão do teletrabalho, os professores já estão trabalhando mais ou menos nessa perspectiva, outros servidores também da área administrativa, é possível fazer isso, mas tem alguns servidores que a atribuição do cargo deles é incompatível com o teletrabalho. Por exemplo, motorista de transporte escolar. Então, se aí no seu município não é terceirizado o transporte escolar, se o transporte escolar é feito diretamente com frota própria pelo município, então o motorista é um servidor público, o monitor do transporte é um servidor público. Como é que o motorista vai prestar trabalho remoto nessa fase? É impossível. Ou a prefeitura desloca ele para outra área, para a saúde, por exemplo, que talvez esteja precisando mais agora, ou se não houver essa possibilidade, ele vai ficar em casa, porque o transporte escolar está interrompido, e depois, quando nós retomarmos as aulas presenciais, provavelmente nós teremos que colocar no calendário aulas de sábado, às vezes aula em dias não úteis e feriados. E aí esse motorista vai ter que trabalhar, o transporte vai funcionar. Se nós não tivermos preparado, por exemplo, colocado esse servidor agora no banco de horas, ele fica parado agora e quando ele trabalhar no sábado, ele vai tentar ganhar hora extra, por exemplo. Né? Porque, então, nós temos que tomar essas medidas justamente para possibilitar que isso não aconteça, para que nós estejamos preparados, ok? Então, o primeiro assunto aqui é a questão da possibilidade de concessão de férias, se bem que, como o Marcos disse, a gente já está quase voltando aí nos preparando para voltar. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o governador anunciou ontem uma volta, né, planejada aos poucos, mas muitas atividades já poderão ser retomadas a partir de segunda-feira, dia 1º. Bem, todas essas questões que eu falei, teletrabalho, banco de horas, elas têm a sua legalidade, vem da medida provisória 927 de 2020. Essa medida foi editada, que são medidas trabalhistas durante o período do estado de calamidade, e a medida não fala se o que está ali é só para iniciativa privada, só para quem é CLT, ou se envolve também o serviço público. Então, se entende que ela está colocada para todas as áreas, né, tanto para a iniciativa privada, quanto para o serviço público. E também considerar que, no Brasil, as administrações podem adotar 2 tipos de regime no laço que tem com o servidor, que pode ser o regime estatutário e o regime da CLT. Não sei dizer aí em Pernambuco o que prevalece. Pela minha experiência, pelos meus contatos, eu tenho verificado que no Nordeste, basicamente, se adota o regime do estatuto, mas pode ser que algum município adote o regime da CLT. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, há um misto. Muitos municípios ainda adotam o regime da CLT. Por que é importante dizer isso? Porque quando se fala em relação de funcional,
há uma diferença grande se o regime é estatutário ou se o regime é da CLT. Por quê? Porque quando o regime é estatutário, o Estado ele não firma nenhum contrato com o servidor, mas ele, Estado, né, o município, no caso, ele estabelece de forma unilateral um regime de trabalho e de retribuição pela via estatutária. Então, os direitos e os deveres do servidor estão ali no Estatuto. Por isso que, muitas vezes, tem, por exemplo, num município concede tal direito, o outro município não concedeu. Por quê? Porque essas regras estão no Estatuto de cada município. Agora, se o município adota o regime da CLT, aí ele já celebra um contrato de trabalho com o servidor. E no contrato não pode haver alteração unilateral. Então, quando se decide alguma coisa, há necessidade de haver um entendimento, um acordo entre patrão, que no caso é a prefeitura, e o empregado, que é o servidor público. Né? Então, por isso que nós precisamos fazer essa distinção, inclusive no momento de aplicar a medida provisória 927, saber se o regime é da CLT ou saber se o regime é estatutário. Então, férias antecipadas, por exemplo. Então, se for CLT, aplica-se integralmente o que está na medida provisória 927. Se for estatuto, precisa ver o que o estatuto do município fala sobre concessão de férias, possibilidade de parcelamento e assim por diante. Mas a verdade é que nós entendemos, do ponto de vista jurídico, a medida provisória, não resta dúvida que ela se aplica ao regime da CLT. Mas, no caso, por analogia, nós entendemos que ela também se aplica integralmente àqueles municípios que adotam o regime estatutário, ok? Bom, feita essas considerações iniciais, então vamos examinar o caso aqui concretamente. Férias antecipadas, né? Então, por exemplo, podemos dar férias antecipadas para os motoristas de transporte escolar, para as merendeiras, para os serventes das escolas, inspetores de aluno, porque nesse momento eles normalmente não têm atribuição a ser feito, né? O que a medida provisória fala sobre férias? Primeiro, que o servidor não precisa ter cumprido aquele período aquisitivo. Então, as férias normais, o servidor trabalha 12 meses e, a partir daí, ele adquire o direito às férias. A medida provisória possibilitou que, mesmo para aqueles servidores que não cumpriram os 12 meses, mesmo que eles não cumpriram o período aquisitivo das férias, pode ser feita a antecipação das férias. Então, vamos supor que nós temos lá funcionários da área da educação que gozaram férias em janeiro, junto com os alunos, relativo ao período que eles trabalharam em 2019, já gozaram as férias. Então, nesse momento, eles não teriam, de rigor, direito às férias, porque eles teriam que trabalhar agora 12 meses para adquirir esse direito. Mas a medida provisória permite antecipar essas férias, né? E, no caso, já poderiam gozar nesse período esses servidores que, nesse momento, a administração não precisa deles. O que é necessário, então, para a administração conceder férias? Primeiro, ela vai comunicar por escrito, pode inclusive ser por meio eletrônico, e-mail, WhatsApp, informando o servidor qual é o período de férias. O servidor precisa aceitar isso? Ele precisa concordar com a antecipação de férias? Não. A medida provisória, tanto para o regime da CLT, quanto para o regime do Estatuto, não estabeleceu isso. Então, depende do empregador. Então, essa decisão seria da administração municipal em antecipar as férias. Ela só tem que comunicar o servidor com pelo menos 48 horas de antecedência. E o gozo das férias também não precisa ser os 30 dias. Ela pode conceder, por exemplo, um período menor. O que a medida provisória não permite é que esse período seja menor do que 5 dias corridos. Então, a partir de 5 dias corridos, pode conceder férias. 5 dias, 10 dias, 15 dias e assim por diante. Ok?
Quando se concede as férias, né, se for no regime da CLT, precisa fazer o pagamento do mês em que o servidor vai entrar de férias, antecipar esse pagamento. 2 dias antes do servidor entrar em férias, tem que pagar um mês de trabalho e mais o terço de férias. Tá? Se for servidor estatutário, o prazo para o pagamento vai estar aí no estatuto do seu município, aí vai dizer quando tem que pagar. Mas, em decorrência da medida provisória, essas regras, elas não precisam ser cumpridas nesse momento, elas estão derrogadas pela medida provisória. O que a medida provisória colocou? Essa remuneração pode ser feita até o 5º dia subsequente ao início das férias. Então, por exemplo, o servidor vai começar férias amanhã, ele não precisa antecipar o vencimento do mês para ele agora, ele vai receber esse período de férias até o 5º dia útil, seria até o 5º dia útil de junho. E o terço das férias, que também tem que ser pago antes do servidor começar o gozo, no caso da CLT são 2 dias, a medida provisória agora permite que seja paga até 20 de dezembro de 2020. Então, o servidor pode gozar férias e não há necessidade de pagar o terço. Por quê? Muitas prefeituras poderiam dizer, se eu for conceder férias agora e tiver que pagar um mês das férias e mais o terço, nós não temos recursos para isso, dado que a arrecadação está caindo, as prefeituras têm dificuldade, etc. Mas a medida provisória possibilitou que esse pagamento seja feito até 20 de dezembro de 2020, ok? Então, basicamente, é isso. Se vocês ainda não trabalharam com essa questão das férias, né, então seria o momento de pensar sobre essa questão, sobretudo daqueles servidores que talvez nesse momento vocês não precisem tanto, como eu já disse aqui, motorista de transporte escolar, monitor, os serventes das escolas e assim por diante. O professor talvez já tenha passado essa fase, né? Eu não sei como vocês organizaram aí no estado de Pernambuco, mas aqui em São Paulo a maioria concedeu férias para os professores logo que começou a suspensão das aulas. Nesse momento, inclusive, eles já passaram pelo recesso, férias, e já retornaram, estão trabalhando aí com as chamadas atividades remotas. Então, essas férias que eu falei são férias individuais. Então, por exemplo, eu tenho lá 10 motoristas de transporte escolar, eu tenho que dar férias para os 10? Não, posso dar para 3, ou 4, ou 5, porque, de repente, eu posso precisar do serviço dos outros. Né? Agora, também pode ser feita a concessão de férias coletivas, um determinado grupo. Né? Então, professor, vamos supor que, mesmo nesse momento, se resolva conceder férias coletivas para os professores, 15 dias. Isso pode ser feito também. Né? Numa situação normal, precisaria, se for CLT, precisaria haver comunicação para o Ministério da Economia e para os sindicatos. Nesse momento, a medida provisória também suspendeu isso. É possível conceder as férias coletivas sem necessidade de fazer nenhuma comunicação. Bom, um outro assunto é a questão do banco de horas. Eu percebi que na live da semana passada, o doutor Dirceu, ele insistiu muito nessa questão de banco de horas, vamos fazer um banco de horas, etc. E eu realmente acho que ele tem toda a razão, justamente por essa questão, porque quando nós retomarmos as atividades, provavelmente, como eu já disse aqui, vamos programar aula de sábado, aula de feriado e etc. Né? Os professores, na verdade, eles já estão trabalhando, mas talvez não haja necessidade, nesse momento, deles cumprirem toda a sua carga horária. Então, eles podem trabalhar uma carga horária menor e o restante pode compor um banco de horas. Né? Por exemplo, o professor trabalha 30 horas por semana, 6 horas diárias. Então, talvez ele possa trabalhar apenas 3 nesse período e colocar o restante no banco de horas para compensar. Não estou dizendo que, professor, mais 3 horas, não, está trabalhando remoto, está dando até mais trabalho. Isso, vocês vão fazer essa avaliação. Cada município faz a sua avaliação. Se entender que pode ser feito o banco de horas, pode instituir. Mas para outros servidores, como
esse que eu já citei, principalmente da área administrativa, penso que realmente é muito interessante para quem não fez ainda estabelecer o banco de horas. Esse banco de horas ele pode ser feito tanto para o CLT como para o estatutário. E a previsão está também na medida provisória 927 de 2020, lá no artigo 14, né, que ele estabelece que durante o período de calamidade pública, né, que nós estamos vivendo, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado, né, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal. Embora a medida provisória fale de acordo coletivo, mas eu volto naquela tecla inicial. Se o município adota o regime da CLT, realmente aqui precisa da concordância dos servidores para o banco de horas. Mas se o município é estatutário, como no regime estatutário não se celebra contrato e a administração tem o poder de unilateralmente mudar as regras, eu, do ponto de vista legal, não vejo necessidade de acordo. A administração pode disciplinar e determinar aí a questão do banco de horas para os servidores que são do regime estatutário. O que seria o banco de horas? Né? Então, o banco de horas seria a interrupção das atividades do servidor, e aquilo fica no banco, como se a gente estivesse depositando aquelas horas lá, e depois elas são resgatadas num determinado momento. Né? Então, aqui seria um banco de horas a favor da administração. O servidor ficaria devendo essas horas. Ele vai receber, normalmente, o seu vencimento durante o período que ele não está trabalhando, que ficou suspenso o seu trabalho, ele recebe normalmente, mas ele fica devendo essas horas que ele vai repor depois. Como a medida provisória previu que será feita essa reposição? Será feita em até 18 meses após o término do período de calamidade. Tá? Se nós tivéssemos num período normal, quem é CLT, o prazo é 6 meses, mas agora nós estamos num período excepcional. Então, esse regramento é feito aqui pela medida provisória 927. Então, o período é 18 meses após o término da calamidade. A calamidade pública foi decretada pelo governo federal até dia 31 de dezembro deste ano. Eventualmente pode até ser prorrogado, mas por enquanto é até 31 de dezembro. Então, essas horas seriam até 18 meses do término. Mas nós não precisamos esperar o término. Fazemos o banco de horas. Vamos supor que nós retomamos as aulas presenciais agora, antes de julho. Em julho, o calendário de vocês talvez estava previsto recesso ou férias, né? Mas nós vamos ter aula, por exemplo. Aí vai ter aula lá no sábado, como eu disse. Vou convocar o servidor. Se ele não tiver banco de horas, ele fará jus à hora extra. Se ele tiver um banco de horas, ele vai compensar. Então, já pode começar a compensar agora e vai até 18 meses após o período de calamidade pública. Outra coisa, vamos supor que acumulou essas horas, passou o período dos 18 meses e a administração não precisou que ele compense todas as horas. Vamos supor que ficou lá no banco de horas 50 horas, mas exigiu dele 25. Essas outras 25, a administração pode desprezar. Não há necessidade, tem banco de horas, então agora eu tenho que pôr o servidor para trabalhar, vou arrumar o que ele vai fazer. Não, o banco de horas vai ser utilizado realmente em atividades que sejam úteis para a administração. E esse banco de horas, então, pode ser num dia que não seria útil, que o servidor não fosse trabalhar, como também pode ser num dia útil que vamos estender a jornada do servidor em mais 2 horas. Então, aí ele poderia chegar nesse dia até 10 horas diárias, e é isso que exceder a jornada dele não seria considerado hora extra, seria a devolução para a administração dessas horas, ok? Como eu já disse, se o município de vocês adota o regime da CLT, precisa ter acordo escrito que o servidor vai lá e concorda, ou coletivo feito com o sindicato. Mas se for estatutário, eu entendo que não há necessidade de haver esse acordo escrito. Agora, precisa instituir oficialmente, porque, como eu disse no início,
a administração pública ela é regida pelo princípio da legalidade. Então, tudo tem que estar escrito, né, positivado, para que o princípio da legalidade seja respeitado. Nesse caso, seria um ato legal, um decreto do prefeito instituindo o banco de horas. E o que eu vou colocar lá? Basicamente, você vai pegar lá a medida provisória 927, na parte que fala do banco de horas, vai transcrever. O banco de horas vai funcionar assim, a seguinte forma, e etc. Então, um decreto do prefeito. O decreto pode ser geral, inclusive, não precisa ser só para a área da educação. Um decreto geral para toda a administração. E, obviamente, quando o servidor, você for colocar aquele servidor no banco de horas, você vai fazer a comunicação para ele, que ele pode ficar em casa, vai receber normalmente, mas vai ficar devendo aquelas horas para ser paga num momento oportuno. Né? Então, é essa possibilidade, já, inclusive, como eu já disse, estou repetindo aqui, porque eu acho isso muito importante, para depois aproveitar essas horas quando houver a retomada do serviço. Outra possibilidade que se tem em relação ao servidor público, trazida pela medida provisória 927 de 2020, é a antecipação de feriados. Né? Então, o servidor agora está fazendo teletrabalho, está recebendo, mas não tem atividade, a administração tem a possibilidade de antecipar os feriados. Então, decreta que o feriado, por exemplo, de 7 de setembro, ou de 15 de novembro, né, os feriados que a gente vai teremos daqui para frente, já sejam gozados agora. Então, não quer dizer que será feriado na cidade inteira, que tudo vai parar. Seria uma antecipação do feriado apenas para os servidores públicos. E não precisa ser para todos, pode ser para um grupo, como eu disse. Só para as cozinheiras ou as merendeiras que preparam a merenda, que nesse momento talvez não esteja necessitando do trabalho delas. Então, vão conceder, elas vão gozar o feriado, para quê? Porque se depois, por exemplo, dia 7 de setembro for letivo, elas vão trabalhar sem direito de receber a hora extraordinária. Tá? Então, onde está isso? Está na medida provisória, lá no artigo 13, que diz exatamente assim: durante o estado de calamidade pública, os empregados, que no nosso caso são os servidores, poderão antecipar, os empregadores, quer dizer, no caso são as administrações municipais, poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais, e deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico o conjunto dos servidores com antecedência de no mínimo 48 horas, mediante indicação expressa do feriado. Então, o servidor também não precisa concordar com isso. A administração pode decidir, decreta que o feriado tal vai ser antecipado e comunica ao servidor. Agora, se o feriado for religioso, 12 de outubro, por exemplo, é dia de Nossa Senhora, é um feriado religioso. Aí também pode antecipar, mas o feriado religioso, o servidor precisa concordar com a antecipação. Os feriados que não forem religiosos, não há necessidade. Então, é diferente, por exemplo, talvez vocês tenham visto aí na televisão, que aqui em São Paulo foram antecipados alguns feriados. Segunda-feira, por exemplo, agora da semana, foi feriado no estado todo. Foi feriado para a administração pública e para a iniciativa privada, para todos. Que seria o feriado de 9 de julho, que aqui em São Paulo, 9 de julho é feriado, Revolução Constitucionalista. Foi antecipado já para a segunda, então dia 9 de julho. Se as coisas estiverem normais, todo mundo trabalhando, as pessoas vão trabalhar e não terão mais direito a esse feriado, foi antecipado. Mas é diferente do que eu estou falando aqui. Aí foi antecipado para todos. Aqui, seria uma antecipação de feriado só para os servidores, ou para um grupo de servidores, justamente pensando em depois aproveitar o trabalho deles quando houver reposição, por exemplo. Ok? Tomar uma aguinha aqui, a gente fala demais, né, para a garganta. Também não sei como vocês estão aí, mas aqui, esses dias, nós estamos numa onda de frio. Agora, à tarde, está um pouco mais quente, deve estar aí uns 16, 17. Mas à noite tem caído aí para 10, 12 graus, né? Eu creio que vocês aí estão no período de
quente ainda, né? Mas aqui a gente já está enfrentando um pouquinho a questão do frio, tá bem? Bom, então já falamos aqui da questão dos feriados, e quero entrar aqui agora num assunto que vocês debateram bastante na live passada aí com o Tribunal de Contas, que são os contratos por tempo determinado, tá? Bem, vou retornar aqui para dizer o seguinte, talvez vocês tenham ficado alguma dúvida, porque eu repeti várias vezes, se depois tiver dia letivo de sábado, de feriado, se não houver banco de horas, esses servidores poderiam ter direito à hora extra. Aí talvez vocês possam perguntar, mas os professores também? Aí eu entendo que os professores é diferente, os professores não. Por quê? Porque se for dia letivo, a LDB, se eu não me engano, no artigo 13, diz que o professor tem a obrigação de cumprir os dias letivos. Então, o professor está obrigado a cumprir todos os dias letivos. Por quê? Inclusive porque os professores, normalmente, além das férias, eles têm o período de recesso escolar, que já não trabalham, então eles são obrigados a cumprir os dias letivos. Agora, os outros servidores da escola, né, como eu já mencionei, que não são docentes, ou não são do quadro de suporte pedagógico, se não houver essa compensação, eles tiverem que trabalhar em dia não útil, aí, de fato, eles teriam direito ao percebimento da hora extra. Tá? Ok? Bom, falando aqui dos contratos por tempo determinado. Talvez alguém possa dizer, olha, tem uma medida provisória, que é a 936, de 1º de abril de 2020, que é a medida que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E essa medida provisória, lá no artigo seguinte, diz o seguinte, que quais são os objetivos para preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais, reduzir o impacto social. E no artigo 3º, a medida provisória permitiu a redução proporcional da jornada de trabalho e de salários e a suspensão temporária dos contratos. Então, aquilo que vocês discutiram na semana anterior. O professor, por exemplo, professor contratado por tempo determinado, aquele professor temporário, eu posso vir e suspender o contrato dele? A princípio, a medida provisória 936, lá no artigo 3º, ela possibilitou a suspensão. Só que esse artigo 3º tem um parágrafo único, que diz o seguinte: o disposto no caput não se aplica no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, essa possibilidade de suspensão temporária de contrato, ela foi feita apenas para iniciativa privada. Ela não se aplica aqui ao serviço público. Mas então isso quer dizer que eu não posso suspender o contrato de trabalho? Não. Em algumas circunstâncias é possível a suspensão do contrato de trabalho. E eu me lembro que quando o presidente do tribunal começou a falar desse tema, ele disse exatamente isso. Olha, isso é competência local. O que quer dizer isso que é competência local? Significa que as contratações temporárias, todas elas são reguladas por uma lei, cada município tem a sua lei. Então, a Constituição Federal, lá no artigo 37, permitiu a contratação temporária de servidores. Mas ela disse que essa contratação seria feita de acordo com a lei de cada ente federado. Então, a União tem a sua lei, cada estado tem a sua lei, cada município tem a sua lei. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês, para saber se pode fazer a suspensão, tem que examinar a lei municipal. E aqui também é possível contratar de duas formas, ou pela CLT, ou pelo chamado regime administrativo, regime próprio de contratação temporária. Então, a primeira coisa que vocês têm que ver é a lei do município de vocês, ela estabeleceu a contratação por tempo determinado pela CLT ou pelo regime próprio, regime administrativo, porque aí há uma diferença, tá? Vamos supor que seja pelo regime de contrato de direito administrativo. Então, para poder suspender esse contrato, precisa analisar a lei de contratação temporária. Se a lei de contratação temporária permitir a suspensão temporária, então se pode fazer a suspensão.
há várias leis que a gente examina dos municípios que permitem essa suspensão, quando não tem aulas para atribuição, quando não for necessária a presença do professor. Então, vai haver a suspensão desse contrato de trabalho. Então, é lá na lei municipal que vai estabelecer se é possível ou não a suspensão. Feita a suspensão, o que acontece? Nesse período, o professor não vai trabalhar, também não vai receber. Mas quando terminar esse período de suspensão, ele vai voltar a trabalhar e esse período do contrato será reposto. Então, vamos supor que o contrato tinha sido celebrado lá até dia 30 de dezembro de 2020, e agora o contrato ficou suspenso 2 meses. Então, na verdade, ele não vai vencer dia 30 de dezembro de 2020. Ele vai até o final de fevereiro de 2020, porque talvez vocês precisem desse professor para depois. Pode ser que o ano letivo de 2020 não termine em 2020, vai terminar em 2021, ok? Mas o que eu digo para vocês é examinar a lei de contratação temporária do município de vocês, para ver se é possível fazer a suspensão desse contrato. Mas eu gostei muito lá quando o Dr. Dirceu disse, porque isso aqui no âmbito da Undime, aqui em São Paulo, nós orientamos muito nesse sentido. Às vezes a prefeitura quer suspender para diminuir despesa com o pessoal, isso é perfeitamente entendível. Mas o doutor Dirceu falou, mas não esqueça que se for feita a rescisão, talvez essa pessoa vai bater lá na porta da assistência social. Ela vai ficar sem salário, ela vai procurar a prefeitura, buscar uma cesta básica, buscar um auxílio. Então, talvez seja melhor mantê-lo aqui, né? Sobretudo, se nós estamos tendo aulas remotas e tudo mais, certamente vocês estão precisando do professor temporário. Agora, se o município contrata pela CLT, aí nosso entendimento é que não tem como fazer a suspensão do contrato. Por quê? A CLT não permite a suspensão do contrato. Ela permitiria a rescisão, né? Inclusive aplicando-se o artigo 501, que é o motivo de força maior. Há um motivo de... Celebrou o contrato até 30 de dezembro, mas eu vou rescindir o contrato agora. Por quê? Aconteceu uma coisa que eu não esperava, é um motivo de força maior. Ainda assim, no regime da CLT, se for feita a rescisão do contrato, o empregador, no caso a prefeitura, precisa indenizar o servidor pela metade do que resta. Então, vamos supor que foi feito o contrato até o final do ano. Eu vou suspender o contrato agora, rescindir, a partir de 1º de junho. Então, restariam 6 meses de trabalho. Se for feita a rescisão, tem que indenizar 3 meses para esse professor ou para esse servidor. Talvez também não compense, né? Se não for CLT e for feita a rescisão, porque eu falei do regime próprio, se for feita a suspensão, se for feita a rescisão, precisa pagar alguma indenização? Depende do que está estabelecido na lei do município. Então, tem que ir lá verificar a lei do município para saber se isso vai acontecer ou não. Tá certo? Uma outra questão que chegou muito aqui para nós é o seguinte, é feito o processo seletivo. Sim, eu sou feliz, o vestibular seleciona muito. Vocês estão ouvindo? Acho que o professor Karnal estava falando aí, no meio. Sobre a questão da rescisão. Eu ouvi vocês falarem aí sobre, obviamente, os professores contratados por tempo determinado devem passar por uma seleção, um processo seletivo, para depois serem contratados. Então, uma questão. É feita a rescisão desse contrato. Não estou falando de suspensão, estou falando rescindir o contrato, dispensou o servidor. Quando eu for precisar desse professor novamente, eu vou chamar, eu posso voltar ele na lista de classificação, eu vou recontratá-lo? Normalmente não, a não ser que o edital do processo seletivo tenha previsto isso. Por quê? Porque como ele já foi contratado por um tempo dispensado, agora incide o chamado princípio da rotatividade, que é o princípio adotado pelo judiciário, se essa questão for lá. Ele vai entender que tem que continuar a chamar a lista, fazer a rotatividade. Então, fazer a rescisão é meio complicado, porque quando for necessário voltar, eu devo continuar a lista, chamar os demais classificados, e não dá para voltar naquele a quem foi feita a rescisão. Agora, nós estamos também entrando num período eleitoral, né? A princípio, a eleição está mantida, então os prazos também estão mantidos, né? Se mudar a data da eleição, também esses prazos serão alterados, mas a princípio nós estamos dentro do período eleitoral.
E no período eleitoral, a Lei 9.504/97, ela traz no artigo 73 uma série de vedações para os agentes públicos, né? Como a eleição municipal, então essa vedação está aí na seara dos municípios, dos prefeitos, tá certo? Então, o que ela proíbe? Então, estou ainda naquela linha. Dispensei o professor temporário, rescindi o contrato, depois, de repente, eu preciso recontratar, na hora que voltar às aulas, em julho, por exemplo, vou recontratar. Posso recontratar? Então, o inciso 5 do artigo 73 diz que, no ano da eleição, é proibido nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público. Qual é o prazo? Nos 3 meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos. Quando é os 3 meses? Se a eleição for mantida na data original, os 3 meses é a partir do dia 4 de julho. Então, a partir do dia 4 de julho, não se pode contratar servidor, a princípio, né? Mas o artigo 73 traz algumas exceções, né? A regra não pode contratar e nem nomear, mas pode, se for cargo em comissão, pode, se for candidatos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo, portanto, concurso homologado até 4 de julho, pela lei eleitoral, pode contratar em qualquer período, até no dia da eleição, desde que o concurso tenha sido homologado até 4 de julho. Também pode contratar temporários para a instalação ou para o funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais. Então, nós vamos tratar um pouco essa questão. O que é serviço público essencial, tá certo? Agora, tem uma questão que mudou bastante esse panorama, que é uma lei que foi publicada ontem, que entrou em vigor ontem, que é a Lei Complementar 173 de 2020, que é essa lei que vocês devem estar ouvindo falar aí, que é de ajuda aos estados e os municípios, o recurso que o governo federal vai liberar para estados e municípios. Mas essa lei tem uma série de contrapartidas. O município vai receber essa ajuda, mas, por outro lado, vai ter que dar uma contrapartida, não vai poder fazer uma série de coisas, principalmente na área de pessoal, tá? Então, o prazo para homologação do concurso, pela lei eleitoral 4 de julho, mas agora veio a lei complementar 173, e lá no artigo 8º diz o seguinte: fica proibido, até 31 de dezembro de 2021, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas reposições de cargo de chefia, de direção, assessoramento, que não acarrete aumento de despesas, e as reposições decorrência de vacante de cargos efetivos ou vitalícios. Então, só vai poder contratar se for para repor servidor. Por exemplo, o professor que se aposentou, o professor que se desligou, o professor que faleceu, por exemplo, então vai poder recontratar, mas não vai poder contratar alguém que passou, que está lá no concurso público aguardando. Fora isso, está proibido, né? Então, aqui tem uma regra que eu acho que será até difícil de cumprir, porque a lei não colocou exceção. Então, por exemplo, vamos supor que a prefeitura está construindo uma escola nova, uma creche, vai inaugurar o ano que vem. Pela lei complementar 173, não tem essa exceção, que para instalação de serviço novo eu posso contratar. De rigor, não vai poder contratar, e essa vedação é até o dia 31 de dezembro de 2021. Agora, essa lei fez uma exceção às contratações temporárias, ela vai permitir as contratações temporárias. Mas, por outro lado, essa lei também está proibindo a realização de concurso público. Pela lei eleitoral, a partir de 4 de julho, não se podia nomear ninguém, a não ser que fosse alguém já classificado no concurso público homologado até 4 de julho, isso é a lei eleitoral. Veio a 173 e diz o seguinte: olha, não pode mais em qualquer momento, a não ser que seja para repor o servidor, tá? Repor pode, desde que
tenha concurso feito, ele esteja classificado no concurso. Se não, está proibido realizar concurso novo até 31/12/2021. Está proibido, exceto para reposição. Então, vamos supor lá que, professor, por exemplo, a prefeitura, o prazo do concurso acabou. Então, não adianta fazer concurso que a lei está proibindo vagas novas. Mas vamos supor que, daqui até o final do ano, 2 professores se aposentaram. Pode abrir o concurso oferecendo só essas 2 vagas. Não pode mais do que essas 2 vagas, ok? Porque a lei complementar 173 está proibindo essa situação, novos contratados, novos nomeados, a não ser que seja para repor. E a lei complementar 173, ela, no que diz respeito aos contratos, ao concurso, ela está suspendendo os prazos de validade dos concursos já homologados na data de publicação do decreto legislativo que decretou o estado de calamidade. Qual é o dia do decreto? 20 de março de 2009. Então, todos os concursos realizados até dia 20, homologados até 20 de março de 2009, a partir de hoje, tem o seu prazo suspenso. E esse prazo vai ficar suspenso até 31 de dezembro de 2020. A partir de 1º de janeiro, começa a recontar o prazo. Então, vamos supor que a prefeitura realizou um concurso e lá no dia 20 de março, ele estava homologado, dia 20 de março, mas hoje, que entrou em vigor essa lei, vamos supor que decorreu um ano da homologação, o prazo de validade. Então, na verdade, são 2 anos, de acordo com a Constituição, tem mais um ano. Esse prazo de mais um ano fica suspenso e começa a correr a partir do fim do estado de calamidade, que é 31 de dezembro de 2020. Então, começa a correr a partir de 1º de janeiro do ano que vem, esse tempo que resta, então fica suspenso. Agora, a lei diz que a suspensão do prazo precisa ser publicado pelos organizadores dos concursos nos veículos oficiais. Então, a prefeitura precisa agora, todos os concursos que ela tem aí vigente, ela tem que vir e publicar um edital dizendo que está suspenso o prazo, de acordo com o artigo 10 da Lei Complementar 173. Agora, e se o concurso foi homologado? Porque a suspensão é até 20/3/2009. Se o concurso foi homologado depois de março de 2019, quero deixar claro aqui. Por exemplo, foi homologado agora dia 1º de maio. Está suspenso esse prazo? Não, aí não está suspenso, o prazo vai correr. Só que a prefeitura não pode contratar ninguém, porque agora está proibida a contratação, a não ser que seja pela reposição. Bom, tudo isso eu estou falando concurso, para cargo efetivo, ou emprego efetivo. Para a contratação temporária, a lei permite a contratação temporária, a lei complementar está permitindo. Mas aí agora nós temos que combinar isso com a lei eleitoral, que é a 9.504. A lei eleitoral, a partir agora de 4 de julho, ela só permite contratação quando se tratar de funcionamento de serviço público essencial. Né? Então, eu percebi que o doutor Dirceu, na aula passada, ele reforçou bem isso. Olha, cuidado, porque no período eleitoral pode ser que as contratações não sejam consideradas essenciais. Mas será que a educação é um serviço essencial ou não é essencial? A lei 9.504, que é a lei das eleições, ela diz que pode contratar se for serviço essencial, mas ela não definiu o que é serviço essencial. E não tem nenhuma outra lei que defina o que é serviço essencial na administração pública, exceto a lei que regulamenta o direito de greve no serviço público, que é a Lei 7.783, de 89, ela regulamentou para efeito de greve, e lá a educação não é essencial, ela não considerou serviço público essencial, de modo que quem trabalha na educação pode fazer greve, mas só que não é serviço essencial. Então, como falta uma regulamentação para o que é serviço essencial, muitas vezes o que tem acontecido, quando se tem uma discussão sobre isso, a Justiça Eleitoral tem tomado a lei de greve para saber se o serviço é essencial ou não. E, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma decisão no recurso especial 27.563, que é de 2006,
que fez história, porque considerou que educação não é serviço essencial. Se não é serviço essencial, não pode contratar nem professor temporário no período de vedação eleitoral. Agora, depois disso, vários tribunais regionais dos estados, muitos têm considerado a educação serviço necessário, essencial, permitida a contratação. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa aí do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, não achei muita coisa, mas achei aqui um acórdão do recurso 8.871, que é de 2009, portanto, posterior à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, entendendo que a educação seria serviço essencial. Então, não haveria problema. Mas como, na contratação, mas como isso não está na lei, isso depende do julgador, então, nesse período eleitoral, precisa tomar um pouco de cuidado, porque qual é a sanção? Pode cometer um crime eleitoral, para ficar inelegível, quem fez a contratação responder. Então, o ideal é que, nesse período, não se faça contratação temporária. Por isso que não é muito interessante fazer a rescisão do contrato agora, depois precisar contratar. O melhor é ver se a sua lei permite a suspensão do contrato e de fato, efetivar a suspensão. Ok? Bom. Uma outra questão que permeou as discussões de vocês aí na quinta passada foi a possibilidade de suprimir vantagens pecuniárias, né? Eu digo para você, o que é uma vantagem pecuniária? São aqueles acréscimos ao vencimento do servidor que são concedidas a título definitivo ou transitório. É lógico que aquelas concedidas a título definitivo, o município não pode suspender agora, porque isso já se incorporou ao patrimônio, ao direito do servidor. Mas tem aquelas gratificações, tem dois tipos de gratificações que é possível fazer a suspensão, que são aquelas gratificações que o servidor recebe em razão das condições anormais em que ele realiza o serviço, que é aquela chamada de propter laborem, que é, por exemplo, local de exercício, difícil acesso, trabalho noturno, risco de vida e etc. Então, se ele recebe uma gratificação por difícil acesso, e nesse momento ele não está indo na escola, a rigor, essa gratificação pode ser suprimida. Agora, a regra qual é? Eu posso fazer um decreto suprimir de qualquer maneira? Não, você precisa ver o que a lei municipal que concedeu fala sobre essa questão e se balizar na lei. De modo que eu penso que em alguns municípios será possível fazer a supressão, em outros municípios talvez não seja possível. Então é necessário verificar a lei municipal. Agora, essa lei complementar, que é 173, de ontem, ela traz uma série de implicações. Então, ela proíbe, por exemplo, que os municípios afetados pelo estado de calamidade pública, então, você tem que ver, no seu município, o prefeito decretou estado de calamidade pública? Sim ou não? Se decretou estado de calamidade pública, essas proibições do artigo 8º da Lei Complementar 173 vão incidir sobre o seu município. E aí, o que diz o artigo 8º? Que fica proibido, até 31 de dezembro de 2021, conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder, servidores, empregados, etc., exceto quando derivado de sentença judicial. Então, essa concessão é diferente de instituir, né? Porque essa instituição também está proibida, está lá no inciso 6, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, etc. Então, uma coisa é criar, outra coisa é conceder. O município vai conceder uma gratificação, uma vantagem que já existe na lei. Então, por que eu estou dizendo isso? O servidor tem direito a uma gratificação que agora o município suprimiu, né? Difícil acesso, por exemplo. Com base na Lei Complementar 173, quando ele começar a ir trabalhar lá presencialmente, se for, por exemplo, de transporte, o município não pode conceder novamente. Por quê? A 173, a Lei Complementar 173, está proibindo a concessão, não é a criação, já está criada, eu não posso conceder. Então, veja que essa lei realmente vai trazer uma série de consequências aí na questão
da administração dos servidores públicos. Ela também proíbe criar cargo, emprego ou função, que implica aumento de despesa. Então, é isso que eu estou dizendo. Pode repor um cargo, mas não posso criar um cargo novo. Então, se eu vou construir uma escola nova, como é que vai ficar? A princípio, não posso abrir a escola, porque eu não posso criar os cargos novos. A Lei Complementar 173 está proibindo isso. Está proibindo alterar a estrutura de carreira, que implica aumento de despesa, está proibindo a contratação de pessoal, mas está fazendo uma exceção para as contratações temporárias. Contratações temporárias podem, mas aí eu tenho que ir lá ver a lei eleitoral, se está dentro daquele período proibitivo ou não. Também o artigo 8º da Lei Complementar 173, gente, está proibindo concessão de reajuste salarial para os servidores. Qualquer reajuste, inclusive aquele de reposição da perda aquisitiva. A única exceção, está dizendo que pode, é aplicar o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, no caso, quando for se verificar o artigo 7º, o inciso 4 da Constituição, que é o salário mínimo. Então, por exemplo, se o servidor público ganha lá o salário mínimo, um servidor, e vem agora a regra e reajusta o salário mínimo para iniciativa privada, aí a administração pública pode reajustar para o salário mínimo. Mas quem está acima do salário mínimo, pela Lei Complementar 173, não vai ter nenhum aumento de salário, nem de forma nenhuma, até dezembro de 2021. Portanto, essa lei complementar vai impactar bastante essa questão, tá certo? Bem, acho que eu falei bastante, falei até demais à disposição, e acho que a gente poderia abrir aqui para as perguntas, as questões, que sempre aparecem, e até porque, como nós estamos vivendo esse momento novo, eu sempre digo, ninguém tem resposta para tudo. A gente está tendo que estudar todos os dias para poder responder esses questionamentos. Ok, presidente Marques? Ok, doutor Silvio. Temos algumas perguntas aqui no chat. Aliás, temos muitas perguntas. Eu vou selecionar algumas aqui, tá bom? E vou fazer a leitura para o senhor, pode ser? Sim, claro. Aí eu vou tentar responder, à medida do possível, aí, vamos ver se eu consigo responder a todas. Eronise, ela diz o seguinte: em alguns municípios, os prefeitos estão antecipando férias até janeiro de 2021. Isso tem amparo legal? Não, sim, como eu disse, o amparo legal está lá na medida provisória 927 de 2020. Se vocês não têm, podem acessar aí pela internet. Eu sempre dou a seguinte recomendação: você quer acessar uma lei federal, entra no site do Planalto, porque lá a lei vai estar atualizada, inclusive. Às vezes a gente pega em outro site, pode já ter tido alteração. Por exemplo, a 173 foi publicada ontem, alterou uma série de artigos da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu entrei no site do Planalto hoje, já está tudo corrigido lá na 101. Então, se eu pegar uma 101 de um livro de ontem, hoje ela já está atualizada. Mas, sim, pode antecipar férias sem problema nenhum. A base legal é a medida provisória 927. Simone Pereira. Boa tarde. E o professor contratado que continua com suas funções remotas, suas atividades remotas, mas teve o contrato suspenso, devem receber os meses trabalhados? Tá, se ele está com o contrato suspenso, ele não faz jus a receber, mas também não está obrigado a trabalhar. O que caracteriza a suspensão? Caracteriza que naquele período ambas as partes estão desobrigadas, de cumprir aquilo que aquele contrato os obrigava inicialmente. Então, nem a prefeitura vai pagar, nem o professor está obrigado a prestar esse serviço nesse período. Então, se suspendeu, ele não está obrigado a fazer as atividades remotas. Se ele faz as atividades remotas, na verdade, penso que esse contrato não deveria estar suspenso, o contrato deveria estar vigente. O que poderia ser feito, talvez, se for estatutário, era reduzir a carga horária. Então, por exemplo, ele está ganhando lá por 5 horas diárias.
E a prefeitura entende que nesse período remoto ele não vai precisar fazer as 5, vai fazer 2 ou 3. Então, aí poderia, no caso, reduzir a jornada dele, mas se está suspenso o contrato, ele também não tem obrigação de prestar serviço. Se isso estiver acontecendo, a prefeitura corre o risco de, no futuro, esse servidor ingressar no Poder Judiciário para pedir o pagamento dessas verbas. E certamente, provavelmente, vai ter direito a receber, se ele comprovar que ele trabalhou. Fátima Santana. O município pagou metade do salário de cada um servidor e manteve as aulas remotas. Como fica? E emendando ainda outra pergunta que ela faz, e quem ainda não assinou o contrato e estava trabalhando e teve as atividades suspensas? Não sei se o senhor quer que eu fale as perguntas em separado, não sei se as duas deu para o senhor assimilar. Eu posso repetir novamente, individualmente, as perguntas. Então, me parece, se é que eu entendi, se eu não entendi bem, me corrija, mas me parece que a prefeitura pagou metade do salário porque ela reduziu a carga horária. Talvez seja isso. Então veja. E eu também não sei se é servidor. Na verdade, não estava mutado aqui meu microfone, desculpe. Vou voltar. Eu entendi a pergunta, mas aí tem uma questão. Não sei se esses professores são temporários ou são efetivos, tá certo? Se ela pagou só metade do salário, estou entendendo que ela reduziu a jornada, certo? Se o servidor for concursado, a princípio, eu entendo que a administração não pode fazer isso. Por quê? A Constituição diz... Alguém com o microfone aberto aí, né? Deixa eu verificar aqui, doutor. De vez em quando escapola algum microfone aqui. Só um instante. Aí. Então, se o professor é efetivo, concursado, tem a regra da Constituição que fala que não pode reduzir salário. Então, o que poderia fazer com esse professor? Ele não vai trabalhar o tempo todo, o tempo que ele não trabalhar, vou criar um banco de horas para, no futuro, não ser obrigado a pagar hora extra. Mas, a princípio, não poderia reduzir salário, isso é meu entendimento, né? Mas precisa ver exatamente o que aconteceu na prefeitura. Se for temporário, e se não for CLT por estatutário, aí é permitido fazer a redução, né, do contrato, da jornada, como eu já falei aqui. Acho que é isso. Vamos para pelo menos mais uma pergunta, tá bom? Sim, pra gente... sim, claro. Cláudio Freitas, secretários de Goiantins, manteve os contratos depois de uma reunião com o Conselho de Educação. Eu, como secretário, posso cobrar que eles participem da elaboração das atividades remotas? Se o contrato está mantido, o servidor tem que prestar o serviço. Isso é uma outra regra. Ele não pode receber da administração e sem trabalhar. Então, obviamente, se o contrato foi mantido, o professor, se estiver recebendo, obrigatoriamente ele tem que participar, tem que fazer todas as atividades determinadas pela escola. Isso, se ele tem o contrato mantido, recebe e não trabalha, está havendo um enriquecimento ilícito, que a lei não permite, né? Pelo que está dizendo aí, eu estou entendendo que é isso. Ou talvez ele tenha dito, os contratos foram mantidos, mas o servidor não está recebendo, então estou entendendo que aí é suspensão. Então, aquilo que eu disse, se ele não recebe, ele também não está obrigado a fazer o serviço, a dar a contraprestação do serviço. Ok? Ok, doutor Silvio. Algum dos participantes gostaria de fazer alguma pergunta aqui ao vivo, abrir o microfone e fazer uma pergunta ao doutor Silvio? Eu quero. Estava escrevendo, mas fiquei temerosa de que fechasse a live e não desse de perguntar. Não, tudo bem. Fique à vontade. Boa tarde, meu nome é Aronise, eu sou professora da rede pública da Bahia. Tarde. E eu quero fazer a minha pergunta
a partir de uma realidade que eu vivo. Em muitos municípios, nós temos sido orientados a manter o vínculo com o aluno, não necessariamente para que possamos estar computando como carga horária, embora com a flexibilização do calendário e com a... Vou abrir aqui minha câmera. Com a flexibilização do calendário, com a medida provisória e com o Conselho Nacional da Educação já orientando as atividades remotas, nós temos, em alguns municípios, o silenciamento da Secretaria da Educação, inclusive fechando literalmente as portas, sem estar com uma comunicação direta com os professores. Nesse caso, em que não há uma orientação por parte da Secretaria, há, em algum momento, alguma possibilidade do Ministério Público estar atuando os professores pelo fato de estarem sem estar trabalhando, sem o contato com o aluno e terem seus salários suspensos? Há essa possibilidade? Não, sim, entendo que há essa possibilidade. Acho que você está colocando uma situação muito excepcional, né? De que a própria Secretaria Municipal não está se manifestando. Como eu disse, todos os atos da administração pública têm que ser motivados, têm que ser legais, tem que haver publicação e tudo mais. Então, essa questão das aulas remotas, de quanto vai se contar de carga horária, valerá ou não, são regramentos que deveriam estar sendo feitos pelo município. Agora, se não tem essa orientação, de fato, o Ministério Público pode ser acionado, e certamente ele vai agir. Sobre a questão do parecer do Conselho Nacional de Educação, nós estamos seguindo esse parecer, mas eu digo que, pelo menos até ontem, não sei se foi, ele não foi homologado pelo ministro da Educação ainda. Então, do ponto de vista legal, esse parecer também não tem validade, porque para ter validade ele tem que ser homologado pelo ministro da Educação. Talvez o ministro esteja ocupado com outras questões aí, não teve tempo aí de parecer, né? Mas essa realidade que você está falando de uma secretaria municipal, infelizmente, é uma realidade que a gente está vivendo em termos de MEC, de Ministério da Educação. Que orientação os municípios, os estados estão tendo do Ministério da Educação? O Ministério da Educação praticamente age como se nada estivesse existindo. Essa orientação do parecer foi do Conselho Nacional de Educação, que é um órgão colegiado que assessora o Ministério, mas o Conselho que tomou essa iniciativa, né? Do Ministério da Educação, basicamente, nós tivemos a edição da medida provisória, que suspendeu os 200 dias letivos, mas o próprio Ministério não trouxe nenhuma orientação sobre isso, e a outra foi a questão da distribuição dos kits de alimentação, que talvez tenha trazido até mais problema para os municípios eles terem feito aquela regulamentação do que se não tivessem feito, não é verdade? Felizmente, a gente não está podendo contar com o Ministério da Educação, que é o órgão que, na minha opinião, deveria estar coordenando em nível nacional toda essa situação que nós temos agora. Então, só para complementar, a gente sabe que há uma omissão, né, do Ministério da Educação em relação a essas orientações, talvez a ausência de um Sistema Nacional de Educação também contribua para que isso fique tão frouxo, digamos assim, me desculpa a expressão. Mas, assim, eu volto a insistir no início da minha pergunta. Se não há um direcionamento da Secretaria de Educação para a manutenção desse vínculo, e a gente sabe que os professores recebem por dias letivos, né? Na verdade, a contratação, ela é direta, né? Porque, assim, a gente cumpre um calendário letivo, mas não necessariamente a gente recebe pelos dias trabalhados, porque a gente fica à disposição dos professores. Então, quando há a antecipação de férias, sem o Conselho Municipal de Educação estar trabalhando nessa mudança de calendário, e quando há uma omissão, né, uma ausência de informação, de direcionamento da Secretaria para os professores, ainda assim, há risco do Ministério Público direcionar uma ação para os professores enquanto sujeitos? Ou para a Secretaria? Eu estou falando que há um medo de
nós estarmos recebendo salário sem efetivamente estarmos trabalhando, mas nessa condição de antecipar férias, sem nenhum tipo de diálogo e nenhum calendário letivo que seja aprovado pelo Conselho para respaldar essas férias. Agora entendi. Eu, a princípio, não vejo que possa haver qualquer ação em relação aos professores. Em relação à administração municipal, pode haver alguma ação do Ministério Público, né? Porque o município também não pode pagar os servidores sem contraprestação, ou sem conceder férias, ou sem regulamentar o banco de horas, e assim por diante. Mas vejo que a sua preocupação, o que eu posso orientar é, talvez, os professores, ou um grupo de professores, fazer um requerimento ao prefeito, ao secretário municipal de educação, indagando qual é a situação que nós estamos, né? Até para vocês não terem essa responsabilidade depois. Quais são as atividades que devemos desenvolver nesse período? Estamos de férias ou não? Estamos no banco de horas? Recesso? Fazer um requerimento, os professores poderiam assinar e endereçar a prefeitura. Se houver sindicato, não sei se tem ou não no seu município, o sindicato poderia ser o portador disso, o sindicato questionar a administração sobre essa situação, provocar a administração, ok? Grata. Mas temos mais alguma coisa, Marques, presidente? Marques, seu microfone, Marques. Eu vi. Perdão, é o microfone desligado. Doutor Silvio, eu vi que tem muitas perguntas, muitas demandas, e o senhor já completou aqui bastante indagações do chat. Não sei se mais alguém queria se colocar, mas a gente, brevemente, porque a hora já está se estendendo, né? Ô, Marques, eu vi aqui uma pergunta que acho que enviaram, escrito aqui, que eu até ia falar na minha fala, acabei não dizendo. Está perguntando aqui se agora a recente lei complementar 173 está suspendendo também a concessão de vantagem já prevista nos planos de carreira. A lei é nova, saiu, nós estamos estudando a lei, então ainda também temos algumas dúvidas. A princípio, eu não via essa vedação, então penso que a princípio não é essa vedação. O que há de vedação é que está suspendendo o prazo de contagem de tempo, por exemplo, para concessão adicional de tempo de serviço, ou para concessão de licença-prêmio, ou em alguns municípios chamam de férias-prêmios, não sei se é aí ou não. Mas, por exemplo, se lá no município tal, o servidor ganha um adicional de tempo de serviço, um quinquênio, a cada 5 anos, ele tem que completar 5 anos, a lei está suspendendo, a partir de ontem, essa contagem, e vai retomar a contagem apenas a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Então, vamos supor que o servidor hoje ele iria completar 5 anos de serviço e no seu município tem um adicional, o quinquênio. Então, a partir de hoje, ele teria direito de receber mais um quinquênio. Como a lei saiu ontem, o prazo interrompeu e vai ser retomado a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Então, ele só vai receber essa vantagem lá em 2022, tá? Então, realmente vai mexer muito com a vida e a remuneração pecuniária dos nossos servidores. Boa noite. Doutor Silvio, eu sou Antônio, sou de Pernambuco, do município de Riacho das Almas. Quanto ao parecer do Conselho Nacional de Educação, que ainda não foi homologado, e os municípios que já estão trabalhando em cima daqueles indicadores, como é que fica caso não seja homologado pelo Ministério da Educação? Então, professor, na verdade o que está acontecendo é que, nesse momento, a gente está um pouco assim, um pouco se lixando com o que o Ministério da Educação vai dizer sobre o parecer. Está lá o parecer, do ponto de vista legal, ele não tem validade, né, não tem eficácia jurídica, porque não foi homologado, mas nós estamos trabalhando essa questão como se, de fato, ele tivesse. Mas vamos supor que não houve homologação por parte do Ministério, mas não há nenhum outro ato nos proibindo de realizar o que está ali. Como os municípios são sistemas pela LDB e pela Constituição, nós temos a liberdade de implementar todas as medidas que estão ali.
Só não podemos implementar de sair um ato do próprio Conselho Nacional de Educação ou uma lei aprovada no Congresso nos proibindo de fazer o que está ali. Certamente não vai acontecer. Então, apenas me referi a isso que não foi homologado para dizer que, na minha opinião, infelizmente, o Ministério da Educação se omite completamente, quando ele deveria se organizar. Mas não ligue para isso, implemente, na minha opinião, implemente as medidas que estão lá estabelecidas, que elas certamente vão ter eficácia sim, tá? Porque o principal... Obrigado, doutor. O principal seria a questão dos 200 dias, que está lá na medida provisória. Agora, essa medida provisória está sendo votada no Congresso, e tem um monte de emenda, talvez também saia uma regulamentação até sobre essa questão lá no projeto que está tramitando no Congresso, que é a medida que depende da aprovação do Congresso, que não foi aprovado ainda, tá? Mas, professor, mande bala aí, pegue o parecer e implemente no município, tá? Boa tarde, doutor Silvio. Marconi, de Lagoa Grande. Boa tarde. Tudo bem? No meu município, o contrato vigente vai até o dia 30 de maio. E aí a pergunta é, eu posso prorrogar, fazer um aditivo, ou eu tenho que fazer uma nova seletiva? O contrato é temporário. Isso, o contrato temporário vai até o dia 31 de maio, né, pela seletiva. Eu posso fazer um aditivo, uma prorrogação com esses contratados, ou eu tenho que fazer uma nova seleção. E essa medida aí, 174, ela permite a gente fazer uma nova seleção ou não? Sim. A primeira coisa que você tem que ver se pode prorrogar ou não é na sua lei, porque o seu município tem uma lei que regula a contratação temporária. A sua lei vai estar dizendo se pode prorrogar ou não, por quantas vezes pode prorrogar e por que prazo pode ser prorrogado, certo? Se você contrata pelo regime especial. Se for pela CLT, eu creio que não, mas se for pela CLT, permite uma prorrogação por até mais um ano. Então, você vai examinar essa questão vendo a sua lei municipal. Agora, se não puder prorrogar, pode realizar a seletiva? Sim, a 173, ela não está proibindo a realização a contratação temporária. Ela colocou como uma das exceções, pode fazer a contratação temporária, tá? E aí, como você está dizendo que é em maio também não há mais restrição da lei eleitoral, que a eleição já passou, já acabou a restrição. Então, a princípio, em maio, se você não puder prorrogar, você vai poder fazer. A 173 também está proibindo o aumento de despesa, mas você não vai aumentar a despesa, porque lá em maio, se for necessário fazer, você vai fazer um novo seletivo, contratar. Você já tinha despesas com os contratados que vão ser dispensados, você vai contratar outros, não vai haver aumento de despesa. Tá? Ok? Obrigado, doutor. Pronto, acho que o doutor Silvio contribuiu muito conosco, agradecer pela participação hoje aqui conosco, enriqueceu muito o debate, né? Acho que todos nós estamos muito satisfeitos com o que tivemos hoje aqui com a sua participação, doutor Silvio. Gostaria de convidar o professor Natanael para fazer as considerações finais e lembrar aqui a vocês que a próxima semana, dia 4 de junho, está confirmada a nossa próxima web, o tema, como realizar avaliação diagnóstica no retorno às aulas, e aí a gente vai ter a participação da Maria Inês Cini, ex-presidente do INEP, e a professora Marialba Carneiro, que é especialista em gestão escolar. Está imperdível, assim como foi hoje, a próxima quinta-feira, dia 4 de junho. E na terça-feira, lembrar também, caso vocês tenham condições de participar, né, do nosso Papo de Poeta com Alexandre Moraes. Vai estar sendo realizada às 17 horas, certo? Da terça-feira, dia 2. Nós vamos estar divulgando nas nossas redes sociais. O link vai estar disponível, assim como hoje, lá no nosso Instagram, na bio. Tá bom? Então, eu convido o professor Natanael para as considerações finais. Ok, Max. Gostaria de aproveitar aqui um momento, doutor Silvio,
Foi um momento de muito esclarecimento, viu? De muita aprendizagem. Olha que nós, dirigentes, não detemos essa expertise do mundo jurídico, né? Na sua grande maioria, claro que tem um ou outro colega, né, que tem um conhecimento, assim, uma expertise também, até porque alguns são também do mundo jurídico, mas na sua grande maioria nós não dominamos essa área e realmente hoje, nesse momento dessa tarde, e de forma muito didática, viu, doutor Silvio, o que eu acho que essa sua experiência também no mundo educacional foi de uma leveza e de uma forma tão, assim, pedagógica, que eu acredito que todos nós saímos, assim, bem esclarecidos, né? Saímos desse momento, assim, com muito ganho. Queremos, enquanto Undime Pernambuco, mais uma vez agradecer a sua contribuição. Ela foi pontual, foi, assim, de uma grandeza enorme, né? Nessa sequência de webs que estamos tendo, a Undime entende que há uma sequência de um trabalho, então, por isso que a cada semana a gente tem sempre, né, a Secretaria Executiva, a nossa vice-presidente, professora Elza, todos nós que compomos a diretoria também, tendo o cuidado de dar sequência a um trabalho iniciado lá na 19 e 18 de março, quando da suspensão das aulas aqui em Pernambuco. Então, doutor Silvio, a gente fica muito feliz em saber que podemos contar com essa sua participação e contribuição, uma vez que também tem uma grande expertise na área jurídica, mas também na área educacional. Então, não é simplesmente uma contribuição jurídica, e por isso que talvez ela foi tão efetiva, né? Porque realmente a sua vivência e experiência nessa área lhe dá a condição de trazer para a gente com tamanha clareza. Eu gostaria, a professora Elza ainda se encontra, né, no início das nossas falas, inicialmente, professora, nossa vice-presidente. Eu acredito que ela não esteja mais, Natanael. Eu procurei aqui, mas ela deve ter precisado sair. A bem da verdade, a gente está num ritmo muito intenso, né, doutor Silvio? Eu acredito, né, que o senhor não deve ser diferente. São muitas webs, e a algum momento, realmente, as nossas agendas ficam super. Sim, é verdade. Mas, assim, sempre no intuito de estar querendo ajudar, de estar querendo contribuir, como foi uma tarde excepcional. Nós só temos a agradecer. Mais uma vez, deixar registrado aqui a nossa gratidão e a nossa abertura para aquilo que se fizer necessário, enquanto Undime nacional também, enquanto apoio, né, em qualquer outro momento. É uma via de mão dupla. Estamos nesse movimento e queremos nos ajudar mutuamente. Professor, muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade que tivemos de participar. Quero agradecer a você, a todos que participaram. Quero dizer que essa questão da expertise que você disse, eu trato muito disso numa palestra que tenho feito aí pelo Brasil todo, que é chamada Gestores que Decidem, para incentivar os gestores e mostrar os caminhos que eles podem aprender, pelo menos os fundamentos do direito educacional. E pela Pública, que é uma empresa nossa que nós trabalhamos com curso, nós temos um curso de Direito Educacional feito especialmente para os dirigentes, um curso online. Então, se vocês se interessarem, poderão acessar lá a nossa página. Não só o curso, mas também nós publicamos quase que semanalmente artigos gratuitos, vídeos orientando. Então, quem quiser nos seguir nas nossas redes sociais, entra lá, Pública Educacional ou Grabowski Advogados, né? @Pública Educacional, @Grabowski Advogado, no Instagram, no Facebook, que nós teremos o prazer de compartilhar com vocês os artigos e tudo mais, tá certo? E sobre a live da semana que vem, quero dizer aqui, a professora Marina Esfini foi presidente do INEP, a conheço, especialmente a professora Marialva, minha amiga, ela que me levou para Undime de São Paulo, porque ela foi presidente de São Paulo, ela que me contratou para a consultoria jurídica. Uma pessoa muito especial, grande amiga, e certamente ela vai contribuir muito aí com vocês. Foi secretária de Educação do município aqui do interior, Pereira Barreto. Durante o tempo que ela foi secretária, durante 8 anos, eu assessorei diretamente durante 6 anos, né? Ela me contratou para assessorar e depois me levou para Undime, foi vice-prefeita. Vocês vão aproveitar essa oportunidade da próxima semana, ok? Nossa secretária executiva, viu, professor Silvio,
tem um olhar muito apurado, assim como todos os membros, né? Então, ela vai buscar o que nós temos, assim, enquanto personagens da educação, país afora, e que são parceiros e amigos, companheiros, né? Foi com o senhor, será com as professoras na próxima semana, certamente, um momento de muito aproveitamento. Queremos, então, mais uma vez agradecer, e olha que o pessoal nosso aqui de Pernambuco, com certeza irá fazer uma visita aos blogs e aos acessos aí da sua página, viu, das informações. Tenho certeza disso que a partir de agora, com essa deixa, o nosso pessoal vai estar buscando. Grande abraço, viu, professor Silvio? Doutor Silvio. Muito obrigado, fiquem com Deus, sucesso, e vamos superar isso brevemente, e logo poderemos nos reencontrar aí pessoalmente. Grande abraço a todos. Um abraço, doutor Silvio. Obrigado. Lembrando que essa gravação vai ficar disponível no YouTube a partir de amanhã, para quem quiser assistir novamente, porque eu vi gente falando que queria ver novamente. Então vai estar disponível a todos no YouTube. Canal da Undime Pernambuco, tá bom? Forte abraço, conto com a presença de vocês na próxima semana. Fiquem com Deus. Professor Natanael, um abraço. Um abraço virtual. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau.